tarde, alunos do nono ano B. Vamos dar início à nossa aula deste dia 17/9 com o estudo do diálogo 11, né? Cuidado, um modo de viver na Terra, sustentabilidade. E vamos ver e discutir o tema Vivendo a Ecologia. Foi na primeira metade do século XX que os cientistas e naturalistas começaram a perceber que certos biomas e paisagens tinham um valor especial para a manutenção do equilíbrio da vida na Terra. Então, por conta desse estudo, principalmente nos campos da história natural e da biologia, foi que começou a preocupação e a extinção da espécie explorada economicamente com excesso de desmatamento, né? Então, a gente pode observar aqui dentro desse contexto que a partir do momento que existe esse desmatamento, né, florestal, vai ficando cada vez menos as espécies de animais dentro da floresta, né? Então, eles vão desmatando, né? Vão queimando, fazendo aquelas queimadas, e aí vai morrendo os animais, matando as espécies, né? Então, com isso, o resultado é que acaba acontecendo a extinção de algumas espécies, certo? Então, ao longo do século XX, né, essas ideias elas foram amadurecendo gradualmente e se tornando consensuais. Então, foi desenvolvido o tema sustentável, né, que visava justamente estabelecer um controle com as atividades humanas, garantindo que o processo de crescimento da economia mundial fosse compatível com a manutenção da qualidade de vida com as sociedades futuras, né? Então, dentro desse contexto aqui, a gente pode ver que a partir do momento que tem esse, né, digamos assim, esse controle, né, esse acordo feito em relação ao termo de desenvolvimento sustentável, a probabilidade é que essas espécies não entrem em extinção, né? Por quê? Porque vai ter a questão da consciência humana, né? Vai ter feito toda uma conscientização humana para que não aconteça, né? Para que os humanos, né? As pessoas não façam esse desmatamento, né? Não cometam o desmatamento, nem as queimadas, para que essa extinção desses animais não venha a acontecer, certo? Então, a principal preocupação daqueles anos era a questão da poluição, né? Então, bem antes, a preocupação era a questão da poluição no meio ambiente, mas aí depois, com o passar do tempo, foi visto que não era só a poluição do meio ambiente, mas também a extinção dos animais, né, e da flora e da fauna, né, no caso da natureza, né, os vegetais e dos animais. Era impossível ignorar as doenças respiratórias causadas pela emissão de poluentes por fábricas e automóveis, bem como a falta de cuidado com os descartes de lixo, os dejetos industriais nas águas. Ao mesmo tempo, a caça e a pesca muitas vezes eram feitas de forma predatória, sem respeito ao ciclo de reprodução das espécies. Mesmo assim, já naquela época, muitos percebiam que cuidar do meio ambiente e promover o desenvolvimento sustentável não era só uma questão biológica, mas também um problema social. Para que possamos construir uma sociedade sustentável, precisamos mudar a maneira de produzir, de consumir e de nos relacionar com as diversas maneiras, né, de estar agindo com toda essa problemática. Pensando nisso, desde os primeiros momentos ecológicos, consideramos alguns aspectos muito importantes, como a manutenção de uma cultura de paz e cooperação, né, que seria a conscientização humana, a rejeição do uso de energia nuclear, né, a gente poderia
a gente pode estar deixando de usar essa energia nuclear, né, que ela é bastante ofensiva para os seres humanos, né, para a natureza, para estar para estar dando prioridade a outros tipos de energia. E a revisão dos hábitos do consumo de produção, né, pela população mundial, certo? Então, no caso, a gente poderia, dentro desse contexto, a gente poderia estar, tipo, teve que desmatar, teve que arrancar uma árvore, porque a gente precisa, né, para a nossa sobrevivência, mas que a gente possa estar plantando 2, 3 no local, digamos, fazendo uma replantação, né? Digamos assim, um equilíbrio para que não fique totalmente desmatado, certo? E ao invés de queimadas, procuraria-se outras formas outras alternativas, né? Para que possa estar acontecendo esse limpo para que aconteça as plantações, certo? E também foi vista aqui dentro desse contexto, né, a questão das emissões dos gases, né, poluentes pelas fábricas, que pode estar colocando uma peneirinha, né, lá no escapatório das fumaças das fábricas, certo, gente? Então, todo esse tema aqui, ele é voltado para a natureza, né? E a gente pode estar fazendo aqui o restante da leitura desse conteúdo e em seguida respondendo as atividades aqui abaixo no grupo. E bons estudos, alunos!